Fanny, sem querer traí meu marido, mas me arrependi. Não quero perder ele, tô arrependida. Eu imagino então que você tá arrependida. Nossa, imagino. Não foi porque ele descobriu não, né? Que você ficou arrependida, não? Tá com medo de perder a mamata, gata? Para com esse espírito de Jezebel, né? Sem querer. Você foi lá e caiu o quê? Caiu sem querer e sentou no cajado do rapaz? Aí depois sem querer de novo. E sem querendo foi sentando, sentando, sentando. E se não senta até hoje, né? Porque esse arrependimento seu aí não é normal, não. A única coisa que você não quer perder é o benefício de ser casada. Porque o único benefício hoje pra mulher no casamento é o financeiro, né? Porque pra ela não interessa nem se o marido é gostoso ou bonito ou se ela ama, né? Porque ela casa, aí o marido paga as contas. Aí ela fica linda, maravilhosa, desestressada pra arrumar os namorados na rua. Aí a vida é boa mesmo, né? Isso aí, Spitkenga, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com essa mulherada? Isso não é normal, não. E o pior, acha que tá certa. Acha que tá certa. Aí chega em casa um homem, descobre uma coisa dessa. Aí o homem é que é errado. O homem é um monstro. Tadinha, elas são tão vítimas. E foi sem querer também, né, coitada? Ela não queria fazer. E ia estar arrependida, né? Eu vou te dizer, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o peso do empoderamento feminino. É o peso, sabe, da liberdade que a mulher adquiriu. De primeiro ela destruir a família para depois ela entender que ela destruiu a família dela. Que ela se separou, que ela largou o marido para viver uma vida de liberdade, porque ela é uma mulher independente, ela é uma mulher que ela consegue viver sem a figura da família, sem a figura do marido. Então isso daí destrói, vem destruindo todas as famílias que você imaginar. Por quê? Porque é o empoderamento feminino. E aí depois que elas se tocam da verdade, elas se arrependem do que fizeram. E aí já é tarde. E já se separou, e daí já destruiu a família, e daí já perdeu aquele laço que tinha, entendeu? E vai querer voltar pelo fato de não estar vivendo como esperava viver, né? Porque a primeira coisa que a mulher pensa quando se separa é que vai viver num conto de fadas. Vai ter liberdade, vai ter... Eu larguei o meu marido por outro e acabei pagando caras consequências, exatamente. Eu vivi um relacionamento durante 9 anos, né, com esse meu ex-marido. E o meu ex-marido era um cara maravilhoso. Ele sempre cuidou muito bem de mim, nunca deixou nada faltar, sabe? Nunca me desrespeitou, entendeu? Enfim, eu não tinha necessidade de procurar outras pessoas a me relacionar, mas infelizmente aconteceu e foi o dia que eu destruí a minha vida por completo. Só que na época eu pensei que, né, aqueles dias eram os melhores de toda a minha vida, porque eu estava completamente apaixonado por esse outro cara. Eu me relacionei com ele durante uns 2 meses ali, né? Mesmo casada, eu traindo meu marido com ele. E esse tempo foi o tempo suficiente, tipo assim, eu ver que era Deus no céu e ele na terra. E eu não pensei 2 vezes e larguei o meu esposo pra ficar com ele. Meu ex-esposo, lógico que ele começou a desconfiar, meu comportamento tava estranho, sabe? Eu não tava fazendo questão dele, eu não estava mais fazendo meu papel ali com ele, e ele sempre me cobrando. Até que um dia eu resolvi contar a verdade pra ele. Cheguei pra ele e falei: olha, eu quero separar, não dá mais pra continuar com você. Eu acabei conhecendo outra pessoa, tô apaixonada por essa outra pessoa. E comecei a contar assim, sem nenhum pingo de piedade. E aí ele começou a chorar naquele momento. Eu nunca tinha visto ele chorar, sabe, gente? Mas ele começou a chorar, questionando o porquê, o que aconteceu, o que estava acontecendo, por que eu não cheguei para ele para conversar, para que isso não tivesse acontecido e tal, entendeu? Porque ele sempre fez tudo que podia fazer, né, para mim, sempre me deu tudo que tivesse ao alcance dele. O principal de tudo, ele tinha respeito, né, por mim e tal. E aí eu falei pra ele, não sei, eu acho que eu nunca gostei de você, porque agora eu descobri o que que é gostar, o que que é amar mesmo uma pessoa, entendeu? Então eu não posso ficar com você amando o outro. Eu vou ficar com esse outro e tal. Aí ele só falou assim pra mim: um dia você vai pagar muito caro por tudo isso, tá? Porque hoje você está trocando uma vida por momentos, e lá na frente você vai entender tudo isso. Aí eu ri, eu falei assim: eu vou trocar uma vida se eu continuar com você, porque momentos eu tenho com você, uma vida eu tenho com ele lá, porque é dele que eu gosto. Eu nunca senti por você o que eu sinto por ele. E ele começou a falar umas palavras sábias que eu prefiro nem mencionar aqui, porque toda vez que eu menciono, assim, que eu lembro, assim, me dá várias, né, facadas no meu peito de tanta dor. E aconteceu exatamente da forma que ele falou.
E aí, gente, resumindo, esse meu ex-marido, ele foi muito homem, até mesmo nesse momento, né? Ele soube de tudo isso, não chegou a triscar nenhum dedo em mim, sabe? Ele levantou um... Eu traí, divorciei e me arrependi. Existe restauração? Sem sombra de dúvida, sim. Só precisa saber se você está disposta a pagar o preço, porque não é fácil, né? Mas você fez o mais importante aí, se arrependeu. Você já pediu perdão para Deus, já pediu perdão para Ele, né? E agora é você fazer o caminho da restauração. Passar pelo processo, né? Que é um processo difícil, mas é um processo necessário e extremamente importante para que, de fato, a restauração aconteça. Se arrependa e não volte mais a cometer os mesmos erros. É isso que Deus espera de você. Foi isso que ele disse para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Então, vá e não peques mais. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath Viana e lá no meu app vizinho eu pedi pro pessoal me contar a história da vida deles pra eu estar aqui contando pra vocês. Tomara que o TikTok não me derrube. Vamos pra primeira história? Olá, me chamo Maria, trabalho numa empresa de TI. Cheguei recentemente e sabe como é, né? Carne nova no pedaço, logo chamei a atenção ali. Um certo rapaz logo se ofereceu para me ajudar com uma nova rotina. E ele era extremamente inteligente, feio, mas esforçado. Logo me chamou a atenção. Era engenheiro e super admirava ele. Eu era casada e não tinha interesse em ficar com ninguém. Mas esse rapaz foi entrando na minha mente e eu fui ficando encantada com ele. Até que um dia, após uma briga com meu marido, resolvi sair com esse rapaz. Não estava pensando direito, mas me dei o privilégio de ser impossível, já que na minha vida toda eu calculei os meus passos. Então, saímos da empresa, cada um no seu carro, nos encontramos no estacionamento de shopping, entrei no carro dele super nervosa. E quando eu tô nervosa, eu falo muita besteira. Foi quando eu perguntei: você vai me levar pra comer ou ser comida? Ele riu e respondeu: os dois. Então ele me levou num lugar maravilhoso. Eu adorei. Ele falou que ia tomar banho e eu, muito nervosa, pensei: vou beber alguma coisa. Comecei a beber um uísque e comecei a me questionar: será que eu sei? Será que a minha tá apresentável? Será? Vários questionamentos. Ele me achou ali sentada, falando sozinha, e me chamou pra ir pra cama, um lugar mais confortável, né? Ele me deu a mão e eu, nervosa, já falo besteira. Imagina, nervosa e bêbada. O álcool começou a pegar, eu perguntei se eu precisava lavar, porque ele já tinha tomado banho, né? Ele ficou sem saber o que responder e eu falei pra ele esquecer o que eu tava falando. Começamos a nos beijar e ele tinha gosto de café misturado com pasta de dente. Aí eu parei de beijar pra comentar, claro, já tava alucinada. E o beijo lento, queria provar, sabe, minha boca, aquela coisa toda. Eu me empolguei, ele começou a tirar a minha roupa, eu fui gostando até a hora da minha calça. Quando chegou na minha calça, quase não conseguiu tirar, eu tava com tipo uma leg bem apertada. Enfim, depois de muito trabalho nós conseguimos passar dessa etapa. Então ele começou no estilo beijo, bem lento, quase parando. Enquanto ele fazia, eu caí num sono profundo. Exatamente isso que aconteceu. Eu dormi durante o ato. Acordei assustada com ele sacudindo a minha perna, sem saber o que estava acontecendo. E aí falei pra ele pra gente fazer uma coisa mais animada. Aí eu tirei a calça dele e fui nele pra animar o negócio, mas acabou que foi mais desanimador. Ele veio uma mixaria pra cima de mim. Aí eu fiquei com um remorso tão grande de estar traindo meu marido pra aquilo ali, mas já tava lá, né? Vamos. Aí eu pedi pra ver a validade da camisinha, claro, vai que eu engravido do... Eu deitei e ele começou de joelho. Eu não tava sentindo muita coisa, já tava bêbada e eu já falei logo, não tô sentindo nada.
vamos de outra posição. Melhorou um pouco e ele ficou lá loucamente e eu esperando acabar. Ele percebeu que eu ia dormir novamente, então ele sugeriu um nele. E eu fui e só pedi uma coisa, não na minha boca. Fui lá, fiz o meu serviço e ele na minha boca. Eu fiquei muito bolada. Deixei ele terminar e cuspi na cara dele. Soprei pra ele ficar com a cara bem suja e nunca mais fazer isso. Fui tomar banho, muito bolada, vesti minha roupa e falei, me leva pra casa agora. Como que eu ia pra casa? Não sei. Aí eu tive a ideia de ir pro banco de trás e fingir que ele era Uber. Paramos até pra comprar uma plaquinha pra botar no carro. E foi isso. Nunca mais eu traio meu marido. Aquele pequeno me traumatizou e ficou a lição. Nunca deixe de comer em casa antes de ir pra festa. Você não sabe se haverá comida suficiente ou se ficará com fome. Fica a dica. Ela achava que era esperta, que podia brincar com o sentimento de quem a amava de verdade, achando que o mundo era uma festa e que o marido sempre estaria ali, de braços abertos, esperando o retorno dela. Só que o jogo virou, e agora ela chora sozinha no banheiro, lembrando de cada detalhe do que perdeu. A mulher que traiu o marido não se arrepende no início. No começo ela sente o gosto da liberdade, o brilho do novo, a adrenalina do proibido. Só que o tempo é implacável. Ele mostra quem realmente é quem. E quando o outro cara desaparece, quando a atenção acaba, e quando ela percebe que trocou estabilidade por ilusão, é aí que o arrependimento vem como uma avalanche. A mente dela começa a gritar, o que eu fiz? E é nesse ponto que a máscara cai, e o silêncio dói mais do que qualquer grito. O que muitas dessas mulheres esquecem é que o homem que ela traiu era o mesmo que a defendeu de todos, o mesmo que acreditou nas palavras dela, o mesmo que estava tentando construir algo sólido num mundo onde fidelidade virou artigo de luxo. Só que o problema é que, para muita gente hoje, lealdade virou piada. Essas mulheres confundem atenção com amor, confundem desejo com conexão, confundem aventura com felicidade. E o resultado é sempre o mesmo, arrependimento tardio. Quando elas percebem que ninguém mais quer assumir o passado, que elas mesmas destruíram, começam a tentar voltar, mandam mensagem, ligam, choram. Mas o respeito quebrou, e respeito é como vidro. Depois que trinca, nunca mais volta a ser o mesmo. O arrependimento feminino é silencioso, mas profundo. Elas não contam pra ninguém, porque o orgulho não deixa. Mostram nas redes sociais uma vida feliz, mas quando desligam o celular vem o vazio. Olham pro espelho e lembram de quem eram quando tinham alguém ao lado que se importava de verdade. É o preço de quem quis sentir emoção, num relacionamento que só precisava de maturidade. E o mais triste é que o homem que elas traíram geralmente não volta mais o mesmo. Ele aprende, ele se torna frio, ele deixa de acreditar. E é aí que nasce o homem que entende o valor de ficar só, porque depois de ser traído, o homem começa a enxergar o mundo com outros olhos. Ele entende que amor sem reciprocidade é suicídio emocional. Essas mulheres arrependidas passam a tentar se justificar com frases como foi um erro, eu estava confusa, você também mudou. Só que nenhuma dessas frases apaga a escolha que elas fizeram. Traição não é acidente, é decisão. E toda decisão tem consequência. Quando o homem decide seguir sozinho, quando ele para de atender o telefone, quando ele muda de cidade, ou simplesmente segue em frente, elas sentem o peso da solidão que criaram. Começam a comparar cada novo cara com um antigo marido, e nenhum chega aos pés dele. Por quê? Porque o novo não tem história, não tem cumplicidade, não tem verdade. Só aparência, só momentâneo, só ilusão. Enquanto isso, o homem que foi traído aprende o valor da paz. Aprende que o silêncio é mais leve do que briga. Aprende que dormir tranquilo é melhor do que dividir a cama com quem mente. Aprende que não é fraqueza perdoar, mas é inteligência não voltar. Porque o perdão liberta, mas o retorno aprisiona. E esse homem, depois da dor, renasce. Ele se reconstrói, se reergue, muda o foco, cuida da mente, do corpo e da vida. Ele percebe que não precisa de amor para ser completo, precisa de propósito. E é por isso que muitos homens, depois de serem traídos, se tornam os mais determinados, os mais frios e os mais seletivos. Eles aprendem que o coração precisa de blindagem, não de pena. O arrependimento dessas mulheres chega quando elas veem o ex crescendo, vencendo, mudando, e principalmente quando ele não olha mais para trás. É o golpe final. Porque o verdadeiro castigo para quem trai é ver que o outro seguiu em frente.
que ele não quebrou, que ele se tornou ainda melhor sem ela. E é nesse momento que muitas começam a dizer: ele mudou, ele tá diferente. Sim, ele mudou, só que para melhor. E ela, que pensou que ia viver algo mais emocionante, acaba presa em lembranças de um amor que ela mesma destruiu. No fim, toda mulher que trai pensa que vai escapar da culpa, mas ela sempre volta. Volta nas madrugadas, nas músicas, nos perfumes, nos lugares. Volta quando ela vê um casal feliz e sente o vazio de quem já teve aquilo e deixou escapar. A traição não é só o fim de um relacionamento, é o início do arrependimento. E arrependimento é o tipo de dor que não dá para esconder com maquiagem ou filtro. Ela mora no olhar, nas atitudes, no silêncio. E enquanto o homem aprende a viver em paz, ela aprende a conviver com o vazio que ela mesma cavou. Porque no fim das contas, o preço da infidelidade é alto demais. O arrependimento não devolve o tempo, não apaga a memória e não cura a consciência. Quem trai, quebra o próprio espelho e passa o resto da vida tentando se enxergar inteiro de novo. Depois que o arrependimento toma conta, a mulher que traiu começa a viver uma guerra silenciosa dentro dela. Ela tenta fingir que superou, tenta mostrar força, tenta postar fotos sorrindo como se nada tivesse acontecido. Mas o olhar entrega, a mente dela não descansa. Cada novo relacionamento é uma tentativa frustrada de preencher o vazio que o homem que ela traiu deixou. Só que nada se compara à segurança de quem realmente a amava. E o mais cruel é que o arrependimento feminino não vem de uma vez só. Ele vem em doses. Primeiro, a saudade do cuidado. Depois, o peso da culpa. E por último, a constatação. O que ela perdeu era exatamente o que ela dizia querer. Só que quando teve, não valorizou. Quando o amor estava ali, ela buscou emoção fora. Quando perdeu, entendeu tarde demais que a emoção verdadeira estava em quem ficou. Essas mulheres passam a viver um ciclo de repetições emocionais. Procuram em outros homens o mesmo tipo de carinho, a mesma atenção, a mesma paciência que o ex-marido tinha. Mas o problema é que o mundo não entrega de volta aquilo que você destruiu. O universo é justo, ele devolve o que você semeia. E quando a mulher trai, o que ela planta é desconfiança, vazio e arrependimento. Os novos relacionamentos não fluem. Ela tenta, mas algo sempre dá errado. E dentro dela nasce uma sensação de eu estraguei tudo. Isso não é castigo divino, é consequência natural de escolhas erradas. Quem trai o coração alheio destrói o próprio. Enquanto isso, o homem que foi traído começa a entender que o fim foi, na verdade, um recomeço. Ele percebe que aquela dor que parecia o fim do mundo era, na verdade, a libertação de um ciclo tóxico. Ele para de olhar para trás, foca em si mesmo, volta a treinar, trabalhar, crescer. E sem perceber, começa a atrair uma nova energia. O homem traído que aprende com a dor se torna uma versão mais forte de si. Ele aprende a não se emocionar fácil, a observar atitudes, não palavras. E é exatamente por isso que, quando a mulher arrependida tenta voltar, ela não encontra mais o mesmo homem. O que antes era emoção, agora é discernimento. O que antes era amor cego, agora é clareza. É curioso como a vida dá voltas. Aquela mulher que desprezou o marido por achar que ele era parado demais, ou sem emoção. Agora daria tudo para ter um minuto daquela paz de novo. Só que ele não está mais disponível. E é aí que o desespero aparece. Elas começam a enviar mensagens como: pensei em você, sonhei com você, queria conversar. Mas já é tarde. Porque o homem que sofreu, mas se reconstruiu, entende que voltar seria destruir tudo o que levou tempo para curar. O verdadeiro amadurecimento masculino começa quando ele entende que o amor não é salvação, é escolha. E escolher a própria paz é o maior ato de amor que um homem pode ter por si. Essas mulheres, depois de um tempo, começam a perder brilho. A juventude vai embora, o olhar pesa, o sorriso já não convence. A beleza que antes atraía, agora se torna um disfarce para esconder o arrependimento. Porque nada envelhece mais rápido do que uma consciência pesada. E a vida cobra. Cobra na forma de solidão, de insônia, de arrependimento, de lembranças que não somem. Muitas tentam refazer a vida, mas vivem comparando. E isso é um veneno, porque a comparação constante é o lembrete de que ela teve o melhor e jogou fora. O homem que entende isso se liberta de vez da necessidade de salvar alguém. Ele aprende que a traição dela foi o impulso que ele precisava para se tornar mais seletivo, mais racional e, principalmente, mais consciente do próprio valor. A partir desse ponto, ele começa a observar o comportamento feminino com mais clareza. Ele percebe que o arrependimento da mulher não vem do amor, mas da perda do conforto. Elas não choram pelo homem, choram pelo que o homem proporcionava. E esse é o ponto que todo homem precisa entender.
Quem traiu uma vez, traiu porque quis. E quem se arrepende depois, se arrepende porque perdeu. E quando ela vê esse homem evoluindo, feliz, blindado, sem precisar de ninguém para sorrir, o arrependimento dela atinge o auge. Ela se sente esquecida. E o ego feminino não suporta o esquecimento. Elas precisam ser lembradas, desejadas, admiradas. Mas quando o homem ignora, ela se desfaz por dentro. É o golpe mais duro, porque o castigo da mulher que trai não é ser deixada, é ser esquecida. E o esquecimento é a morte do controle. É o momento em que ela percebe que o poder que achava ter acabou. O homem seguiu e ela ficou parada no tempo. No fim, o arrependimento é a prova de que o erro não valeu a pena. Elas percebem que a liberdade que tanto buscavam é uma prisão emocional. E o mais trágico é que a mulher arrependida nunca se perdoa completamente. Ela pode seguir, casar de novo, ter filhos, mudar de cidade. Mas em algum momento, aquele pensamento volta. Eu perdi o homem que mais me amou. E essa frase ecoa como uma sentença de culpa que não prescreve. Enquanto isso, o homem que foi traído se torna um símbolo de superação. Ele vira exemplo para outros. Mostra que é possível perder tudo e ainda assim sair mais forte. Mostra que não é o amor que define o homem, é a capacidade de se reerguer. E quando ele se olha no espelho e vê que venceu sem precisar provar nada para ninguém, entende que a traição dela foi, na verdade, o combustível da própria evolução. Porque no fim, a mulher arrependida continua presa no passado, e o homem livre segue construindo o futuro.